o mistério de tua glória. Diga, Cristo. Se revelou. Ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos. Ele veio, diga, veio pra nos resgatar. Amor maior não tem, amor maior que o meu pecado. Diga, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é.
Ele mede a terra na palma da mão. Fogo que consome nunca falha. Quem é esse rei que nunca mudou? Tua palavra é certa, ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. Só quem diz vale a pena falar. Acreditar, tua palavra não falha. Eu sei que vale a pena acreditar, o meu Deus nunca falha. Eu quero ouvir semeando amor. Quero ver a tua Shekinah. Quero ver como queimar esse altar. Quero ver a fé de Elias, fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Eu quero ver a tua Shekinah. Eu quero ver como queimar esse altar. Quero ver a fé de Elias, fogo descer, a glória subir. Tua alegria nos renova, tua alegria nos fortalece, Senhor. Oh Deus, assim não fosse a tua presença em nosso meio. Oh, tu és aquele que faz, glorificado seja. Quem é esse rei com voz de trovão? Ele mede a terra na palma da mão. Fogo que consome nunca falha. Quem é esse? Quem é esse? Diga! Quem é esse rei que nunca mudou? Tua palavra é certa, ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde. Assim pra Jesus, diga, vale a pena acreditar, tua palavra não falha. Oh, vale a pena acreditar, o meu Deus nunca falha. Eu quero ouvir mulheres, eu quero ver a tua Shekinah. Eu quero ver como queimar esse altar. Quero ver a fé de Elias, fogo descer, a glória subir. Oh, eu quero ver a tua Shekinah. Eu quero ver como queimar esse altar. Eu quero ver a fé de Elias, fogo descer, a glória subir. Só as mulheres para Jesus. Eu quero ver a... Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome por todas as coisas. Ó Deus, nós já agradecemos, ó Pai, por tudo que vai ser derramado aqui neste momento. Nós te agradecemos, ó Pai, pela unção que o Senhor já vai derramando, já vai derramando. Ó Deus, por tudo que o Senhor já fez até aqui. Glorificado é o teu nome, ó Deus. Olha para essa irmã que está do teu lado e diga assim: a partir desse congresso, nunca mais você vai pensar em parar. Só quem crê nisso dá glória. Só quem crê nisso dá glória. Oh, aleluia. Te adoramos, Jesus. Tu és santo, tu és santo. Vamos lindo coral. Amanheceu, nada pesquei. Diga. Parecia que era apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansada, sem forças, desanimado. E o quê? Decidida a largar tudo e... Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Amém. Amém. Quem tem Bíblia aí, pega a Bíblia. Levanta para o alto e diga: eu amo. Eu amo a palavra de Deus. Aleluia. É nessa atmosfera, com essa alegria e gratidão ao Senhor, que nós recebemos nessa tarde a minha amiga, essa pessoa maravilhosa que a gente recebe pela segunda vez de muitas, assim eu creio, no nosso congresso. Essa pessoa, gente, cheia, sabe, de carinho. É um coração enorme, enorme, que Deus me apresentou, e a Ele eu agradeço por essa dádiva, por essa oportunidade. Então eu queria muito que você também recebesse com gratidão nesta tarde a pastora Fabíola Bastos. Aplauda Jesus, glorifica ao Senhor por esta vida. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, pérolas. Oh, glória a Deus. Pode sentar. Que mulherada animada, gente. Que isso. Que mulherada animada, cheia do Espírito Santo. Gente, nem parece que tem 4 dias que vocês estão, né? Nem parece. Hoje... Meu Deus do céu. Ainda tem espaço aí? Glória a Deus. Eu quero, antes de mais nada, louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês pela segunda vez, né? Como foi dito. Estive aqui ano passado e estou tendo a alegria e a honra, mais uma vez, de estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida do apóstolo Paulo Velasco. Que Deus abençoe esse grande homem de Deus, né, que eu estou tendo também a oportunidade de estar um pouquinho mais perto, e louvar a Deus pela vida dessa amiga que o Senhor tem me concedido, uma pastora muito especial, uma amiga muito especial também. Que o Senhor possa continuar abençoando você, pastora Damiana, você, né, jovem, que o Senhor possa continuar te abençoando, te sustentando, né, te dando graça e unção, inspiração, porque eu sei que precisa, mas quando vem do alto, tudo flui, né? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada mais uma vez por essa honra, por essa oportunidade. Amém? Tive a honra de tê-la lá no Escolhidas, e eu creio que ano que vem a gente vai estar junto com essa mulherada lá também, em nome de Jesus. Amém? Mas que bom que estou aqui. Estou aqui acompanhada do homem mais lindo do planeta. Amém? Só olha e não precisa concordar, não. Fica de pé, ele está aqui, gente. É o dono da boca, que prega, que louva e que ora. Aplaude a Jesus aí. Ele também agora é um homem de fé. Meu esposo, pastor Vaguinho, homem de Deus. Há 27 anos atrás foi quando tudo começou. E hoje a gente está aqui para glorificar o nome do Senhor. Antes de... Até rimou, né? Antes de compartilhar uma palavra de Deus, eu quero apresentar para vocês rapidinho. Essa pérola preciosa vai me ajudar aqui? Me ajuda aqui, minha amiga, por favor. Alguns materiais que eu trouxe, algumas blusas discretas. Para você que não gosta de brilho, sinto muito. Esse é o vestido. Bota para lá, assim, isso aqui para elas verem. Dá para você colocar com tênis, com bota, enfim. E brilhar. Está escrito escolhida. Tem escolhida aqui? Glória a Deus. Vamos lá. Tem esse vinho aqui também. O preto tem todos os tamanhos, para todos os vasos. Se é que você me entende. Escolhida. Essa blusa também bem discreta. Tudo escolhida, gente. Glória a Deus. Escolhida.
E essa aqui que eu estou de modelo, né, também. Tem uma necessaire também ali, uma necessaire personalizada, que você pode adquirir ali também, faz parte do kit aqui de escolhida. Obrigada, tá? E para finalizar, obrigada, viu? Para finalizar, o meu livro, que eu fiz o favor de esquecer a caixa em casa, mas ainda tem alguns ali, restaram alguns ali, eu acho, né? E a mina de fé, ô glória, tem um pentecostal aí. Eita, Jesus! O meu livro, A Mina de Fé. Quem já leu? Quem tem o meu livro já? Tem algum grupo aí? Ó. Gente, a caixa ficou em casa, Jesus. E agora? Mas tem os livros, tem alguns ali ainda para você adquirir. Eu trouxe alguns ali. Mina de Fé. É onde eu compartilho o meu testemunho. Tive a oportunidade da outra vez de compartilhar aqui. Inclusive, tive muitos testemunhos lá na minha rede social, no último congresso, o Pérolas. Inclusive, eu ia ler aqui um testemunho de uma moça, eu não sei se ela está aqui. É Tamara, isso? Ela está aqui, é Tamara? Ela não está aqui? Tamara. Posso ler, Tamara? Posso? Na verdade, eu perguntei para ela no privado, né, gente? Eu não estou perguntando só aqui assim, né? Porque a gente tem essa mania. Eu queria ler aqui, porque não se trata de... Não é sobre mim, de verdade. Embora ela fale aqui sobre o momento que eu estive ministrando, eu ia falar isso com a pastora Damiana lá. Mas, pelo que eu entendi, a pastora Damiana nem sabe desse negócio. Ela me mandou uma mensagem dizendo assim, essa moça: a paz do Senhor, eu sou da igreja Semeando Amor. Ano passado, a senhora... Poxa, agora que eu vi, senhora. A senhora esteve aqui no congresso da igreja. Me abençoou muito com a mensagem, testemunho. Eu estava passando por um processo. Meu marido e minha mãe estavam sem se falar. E eu orava, chorava e nada. Mas, enfim, vou dar um resumo aqui. Através da mensagem do congresso, veio como um bálsamo, me edificou tanto. Lembro da mensagem que no caso, a senhora, sou eu, pregou, e o testemunho, né, falando sobre Ana, o vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Fui embora com meu vai em paz, e no mesmo mês, meu marido se reconciliou com a minha mãe, e hoje eles se falam para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode aplaudir mesmo, porque é forte. Esse é o fruto do congresso, né? Que essa abençoada esteve aqui. E como eu disse, não foi sobre a minha pregação, mas sobre o fato dela estar aqui e recebendo uma porção, uma das porções, e tem testemunho. Então eu creio, né? Estamos no 4º dia, né? No encerramento. Eu creio que muitos testemunhos da Damiana, a pastora Damiana, o apóstolo também, irão ouvir aqui através da sua vida. Você crê? Amém? Livro de Esther, capítulo 2. Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida da minha amiga Jennifer. Pensei que você tivesse ido, amiga. Perdão, estou tão distraída. Amiga Jennifer Suave, que é tocha. Deus te abençoe, missionária Jennifer. Livro de Esther, o capítulo é o 2. E eu vou ler a partir do versículo 12. Pode ficar de pé, por gentileza. Vamos ler a palavra. Se você já abriu, você que pode. Capítulo 2 do livro de Esther. Glória a Deus. Você achou? Esther, capítulo 2? Isso. O versículo 12 em diante, eu vou ler, você só acompanha, por gentileza. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois,
Entrava a moça e tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir à casa das mulheres, à casa do rei. À tarde entrava, pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos a viam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Você diz amém, glória a Deus. Feche os seus olhos, ora comigo nesse momento, coloca a sua Bíblia no banco aí, se você puder. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós rendemos graças a Ti nessa noite. Ó Deus, nós queremos Te louvar e Te bendizer, porque Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Pai, aqui está a Tua palavra que é viva e poderosa. Senhor, aqui está a Tua palavra que exorta, que instrui, a Tua palavra, Senhor, que convence, que trabalha, que cura. Ó Deus, aqui está a minha vida. Eu não posso, se o Senhor não derramar sobre mim, mas eu estou aqui nessa tarde, início de noite, disposta a ser movimentada pelo Teu Espírito Santo. Eu não vim aqui, Senhor, cumprir mais uma agenda. Eu vim aqui, Senhor, ó Deus eterno, com a instrução, com o intuito de ser um instrumento para a vida da Tua igreja nessa hora. Ó Deus, e por isso eu me coloco nas Tuas mãos nesse momento. Ó Deus, recebe a minha oração diante do Teu trono. Recebe a minha humilhação diante do Teu altar nessa hora. Eu me coloco diante de Ti, Senhor, em prontidão, para que o Teu Espírito ele possa me conduzir segundo a Tua vontade. Eu abro a minha boca para que o Senhor possa encher, ó Deus. Conduz o abrir e fechar dos meus lábios. Abre os céus em direção a nós. Traz a revelação da Tua palavra para nós, ó Deus eterno. Senhor, eu Te peço, me dá sensibilidade para ouvir a Tua voz. Eu preciso Te ouvir e por isso eu Te peço, fala comigo, palestra comigo, ó Deus eterno, porque eu preciso. E aonde houver um coração necessitado, aonde houver um coração desejoso, aonde houver, Senhor Deus vivo, alguém que precisa ainda dessa porção, Senhor, em nome de Jesus eu Te suplico, fala e não se cales, ó Deus. Assim nós oramos e já Te agradecemos. Eu quero nesta hora, ó Deus, debaixo da Tua palavra, ó Deus eterno, em concordância com a Tua igreja, declarar que aquilo que o céu tem preparado para nós, aquilo que o Senhor preparou para ser derramado por este tempo, por esse momento, dessa Tua palavra, eu, Senhor Deus vivo, eu declaro que aquilo que o céu tem preparado há de ser derramado, aquilo que o Senhor preparou para nós há de ser entregue, e nada há de impedir o Teu agir. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você diz amém? Isso, senta glorificando a Jesus. Se ajeita aí, aplaude melhor, porque para Jesus Ele é bom, Ele é maravilhoso. Aleluia. Livro de Ester. Eu, todas as vezes, embora tenha algum tempo que eu não tenha tido a instrução de algumas oportunidades ministrar o livro de Ester, e Deus está me dando essa oportunidade agora,
porque o Senhor me direcionou nessa palavra. Todas as vezes que eu falo do livro de Esther, eu preciso revelar para algumas pessoas, para aquelas que não sabem, que esse livro é um livro que me envolve, que eu particularmente sou apaixonada por essa história, até porque me identifico com algumas situações nela, escrita, exposta, enfim. E não tem como a gente começar, a gente falar sobre Esther, não tem como, pelo menos na minha visão, não tem como a gente desprezar o início, que é o capítulo 1, que se inicia com uma mulher chamada Vasti, a rainha Vasti, aquela que reinava ali como rainha ao lado de Assuero, em toda a Pérsia. Vasti, ela vai deixar bem explícito aqui, é bem claro, um mau exemplo, porque a Bíblia diz que cerca de 180 dias o rei decide fazer um banquete. E nesse banquete, o rei decide convocar os maiores e apresentar ali toda a sua riqueza, toda a sua glória. A Bíblia diz que no 7º dia do banquete, não sei porquê, não sei o que levou, eu só sei que no 7º dia o rei decide se lembrar de Vasti. E quando se lembra, o desejo dele é único. Ele quer mostrar a beleza da sua rainha. Ele quer apresentar a sua rainha coroada. E a Bíblia diz que ele manda chamar Vasti. Eu não sei o que Vasti pensou naquele momento. Talvez, como mente e cabeça de mulher, talvez naquele momento ela teria até um motivo, talvez, de pensar, depois de 7 dias, agora que decidiu gritar o meu nome, depois de tanto tempo, agora que colocou o meu nome na lista. O fato é que não era um pedido, o fato é que não era um toque simplesmente, era uma ordem, que ela se vestisse de vestes reais, coroa na cabeça, e se apresentasse diante do rei. Só que a Bíblia diz que quando os eunucos chegam diante de Vasti, ela diz não. E diante dessa atitude, diante dessa convocação, diante desse mau exemplo, como uma mulher que estava ali naturalmente com grande visibilidade, alguém que tinha uma posição, aqueles homens que cercam o rei Assuero entendem, e o próprio rei entende, essa mulher, ela está dando um mau exemplo. E certamente as princesas, as mulheres do reinado, olhando a atitude de Vasti, elas vão se comportar semelhante a ela. Só que para Vasti não teve segunda oportunidade. E o que eu vejo nessa atitude de Vasti é a sua precipitação. Mais talvez do que a precipitação, por que não pensar no seu orgulho? Por que me chamou tanto tempo depois? Por que não falou meu nome antes? Por que não me convocou antes? Depois de tanto tempo, agora sentiu minha falta. Não sei. O orgulho falou mais alto. E aí o Espírito Santo, ele brada no nosso coração para nos instruir, nos despertar. Cuidado com o orgulho. Porque o orgulho te leva a falar o que você não deve falar. O orgulho te leva a tomar atitudes que não deve tomar. Como eu disse, para Vasti não teve oportunidade. Porque o seu orgulho levou a atrapalhar o desenrolar da sua própria história. Fabiola, mas tem uma Esther a ser levantada. Deus não precisa abater um para levantar outro. Deus não precisa colocar ninguém no fundo do poço para levantar outro. Não precisa, tem espaço para todo mundo. Então eu entendo que se Vasti permanece na posição, tinha posição para Esther em algum momento. Só que Vasti não teve
conduta, o comportamento correto e foi destronada. A ordem era que ela não se colocasse mais na presença do rei. Destronada Vasti, coroa vazia, cadeira vazia. Vasti, com a sua precipitação, abriu oportunidade para outra assumir o seu lugar. Isso é muito sério. Porque aqui não está falando de alguém que roubou o lugar de ninguém. Está falando que alguém que não tomou a posição devida e deixou a cadeira vazia, dando oportunidade para outra. Mas aí, a Bíblia diz que é passado o tempo. O banquete foi dado no 3º ano do reinado de Assuero. No 3º ano do reinado de Assuero foi dado o banquete. Foi no tempo em que a cadeira ficou vazia, a coroa ficou vazia. Então agora no capítulo 2, já está se aproximando ao 7º ano do reinado de Assuero. Ou seja, 4 anos se passaram. Então no capítulo 2, alguém decide falar para o rei: vamos buscar moças virgens, formosas à vista. Mulheres, meninas, formosas à vista, virgens. E aquela que for do agrado do rei, essa seja coroada, essa seja escolhida. Então, é agora que vão começar a vasculhar toda a Suzã. Agora vão procurar pela Pérsia alguma moça que possa se encaixar para essa seleção. Então aparece a casa de Mardoqueu, aonde vai aparecer uma pérola chamada Esther. Nesse momento, Hadassa. Agora aparece Hadassa, criada pelo seu primo Mardoqueu. E eu não vejo aqui no capítulo 2, Mardoqueu chegando diante de Hadassa e dizendo: abriu uma vaga para alguém vai ser coroada a rainha, você quer ir? Você não vai ver Mardoqueu perguntando: Esther, você quer? Você deseja? Não, a Bíblia diz no capítulo 2, e a Bíblia diz assim: e Esther foi levada. Ela não teve direito de escolha, ela foi conduzida por aquele caminho. Ninguém perguntou se ela queria ir, ela foi conduzida. E quantas vezes eu e você, diante de alguma circunstância, somos conduzidas por um caminho que ninguém perguntou: quer ir por aqui? Mas o próprio Deus vai nos conduzindo e a gente ainda não consegue entender que percurso é esse. Lá vai Esther sendo levada sem entender o que está acontecendo. Quem é essa menina? Hadassa. Hadassa significa morta. E é muito lindo a forma como a Bíblia ela conversa, como a palavra de Deus ela fala conosco. Hadassa significa murta. Murta é uma planta que nasce. Sabe aonde? No deserto. A murta nasce no deserto. Mas não é porque nasce no deserto que ela morre no deserto. Ela nasce no deserto. Ela floresce. Ela cresce. Ela sobrevive ao deserto. Eu acho interessante porque o significado de Hadassa é murta, uma planta que as suas folhas são sempre verdes. E embora ela nasça no deserto, ela, como eu disse, ela cresce, ela floresce e ela exala um perfume agradável. E aí, observando e estudando sobre a murta, que é o significado de Hadassa, eu percebi que a murta, ela cresce, floresce no deserto, exala um bom perfume e ela sobrevive ao deserto. E aí eu fiquei pensando, mas sobreviver ao deserto? E aí o Espírito Santo me fez entender, não é sobreviver no sentido de aceitar o deserto em que se vive, mas é exatamente sobressair desse deserto, superar o deserto. A murta, ela sobrevive, ou seja, ela supera o deserto. Como que ela supera o deserto? Crescendo, florescendo e exalando bom perfume.
Então, se ela sobrevive ao deserto, ela não está dizendo para o deserto, eu te aceito. Ela está dizendo para o deserto, eu te supero. Eu sobrevivo aos seus ataques. A murta, ela sobrevive ao deserto. E eu percebo que Hadassa é uma moça que já experimentou do deserto desde sempre. Porque essa menina, Hadassa, uma das coisas que me fez me identificar logo com o livro de Esther, é que a Bíblia diz que ela é órfã de pai e mãe. Hadassa não teve pai, Hadassa não teve mãe. E quando a gente tem uma sensibilidade para ler a Bíblia, e a gente consegue aplicar a Bíblia para a nossa vida, para que o Espírito Santo possa conversar conosco. Eu tenho a minha mãe, graças a Deus, Vivinha da Silva. Mas eu não fui criada pelo meu pai, eu fui rejeitada pelo meu pai. Então eu consigo olhar para o livro de Esther e consigo entender alguns sentimentos de Hadassa. Eu consigo olhar para o livro de Esther e ver essa moça criada pelo seu primo, que, diferente de mim, ela não só tinha pai, ela também não tinha mãe. Mas eu consigo olhar para essa moça e observar que era uma menina que tinha faltas, uma menina que tinha perdas. E aí quando eu olho para Hadassa, eu lembro da Fabíola pequenininha, de mão dada com a mamãe, indo para a escola e vendo algumas das amiguinhas com seu papai do lado. Glória a Deus. E quantas vezes caminhando e pensando inúmeras coisas como menina. Quando eu olho para Hadassa, eu lembro de uma Fabíola que muitas vezes em algum momento da adolescência, tinha que preencher uma ficha de alguma coisa da escola, e quando a parte do pai tinha que ser preenchida, a minha estava vazia. Eu não vim aqui pregar sentimentalismo, eu não vim aqui sensibilizar você, eu vim aqui entregar aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. As faltas, elas te marcam, mas elas não definem o futuro que Deus tem preparado para você. Quem olhava para Hadassa pequenininha dizia, tadinha, órfã de pai e mãe, mas havia um Deus no céu conduzindo essa menina no tempo certo para um caminho que nem ela mesma conhecia e entendia. Lá vai a Hadassa sendo conduzida por uma seleção. Lá vai a Hadassa, e a Bíblia diz que essa jovem, muitas moças, alguns historiadores vão dizer que nessa seleção, uma seria escolhida. Alguns historiadores dão alguns números, eu não vou fazer questão de dar, porque não há uma precisão nesses números de mulheres. Eu só sei que eram muitas meninas. Só que observam, todas eram virgens, todas eram formosas, todas eram belas. Só que agora para poder passar por esse caminho, elas precisavam de 6 meses na mirra e 6 meses em ervas aromáticas e especiarias. Diante dessa seleção tinha uma preparação. Então só que você vai perceber que a preparação era para um determinado propósito. Eram 12 meses, ou seja, 1 ano de preparação. Todas elas passaram pelo mesmo propósito. Todas que olhavam para o lado diziam, estamos no mesmo barco. Qual era o processo de purificação? Era um processo de purificação que elas tinham que passar para que elas pudessem se apresentar diante do rei. Antes de se apresentar diante do rei, era necessário passar por um processo de purificação. Esse processo de purificação, como eu disse, 12 meses, 6 meses mergulhado, 6 meses de mirra, 6 meses de ervas aromáticas. E aí sim, eu posso dizer que alguns historiadores vão dizer que esse processo de purificação de tratamento, todas as moças, elas tinham que estar era feito um buraco no chão.
onde se existia um queimador ali, um incenso com as ervas aromáticas, onde o fogo era aceso, e elas precisavam se cobrir com um manto. Que manto? A veste que seria apresentada diante do rei. Elas precisavam estar nuas com o manto cobrindo elas. Para quê? Para que elas pudessem ficar agachadas naquele buraco onde tinha um incensário, e aquele incensário, aquele fogo aceso, exalava uma fumaça. Coisa natural. Exalava uma fumaça aonde elas começavam a suar. À medida que suava, os poros abriam. Os poros abertos, fumaça exalando, perfume exalando, o que acontece? A pele começa a ficar impregnada das especiarias, da mirra, das ervas aromáticas. Então era uma situação um pouco desconfortável, era uma posição um pouco desconfortável, ficar agachada com o manto. Mas eu acho interessante que o manto precisava ficar perfumado, o que estava por fora precisava ficar perfumado, mas mais do que o manto que seria apresentado diante de alguém ficar perfumado, elas precisavam estar impregnadas com a essência, com o perfume da mirra. Então isso aponta para que não é só a aparência, mas é a essência dentro dessa moça. Então é um processo de purificação. É um processo desconfortável. Isso aponta para um processo de dor. Porque ficar agachada, uma fumaça exalando, para que pudesse exalar aquele perfume, para quê? Para que elas pudessem depois se apresentar diante do rei. Todas elas passaram pelo mesmo processo. Todas elas tiveram que ficar naquela posição, todas elas. Mas a Bíblia diz que todas as moças que iam diante do rei, elas pediam alguma coisa. Todas elas se perfumaram do mesmo jeito, mas na hora de se apresentar diante do rei, o que elas pedissem, elas receberiam. Só que a Bíblia diz que Esther, a Hadassah, foi diferente. Agora, dá uma pausa aqui para o processo dessas moças. Eu imagino Esther nesse momento se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Não bastava o deserto que eu já atravessei, não bastavam os processos que eu já atravessei na minha infância, na minha adolescência, não bastavam os desertos que eu já superei, agora é mais esse caminho. Ela não imaginava o que estava por vir, era mais um processo, só que estava conduzindo a ela ao propósito que Deus queria. A gente vai perceber que todas elas vão começar a pedir algumas coisas, mas Esther não. Esther vai olhar para Hegai. Quem é Hegai? Eunuco do rei. Aquele que estava mais perto de Assuero. Aquele que conhecia o gosto de Assuero. Esther não tinha intimidade com qualquer pessoa. Esther tinha intimidade com aquele que sabia do que o rei gostava. Então Esther vai perguntar para Hegai: o que eu levo? O que eu visto? O que eu coloco? Como que eu me conduzo em direção ao rei? Ela não vai tentar maquiar nada. Ela não vai tentar fingir o que ela não é. Ela vai como Hadassah. Ela vai como Esther. E a Bíblia diz que quando ela chega diante do rei, a Bíblia diz: e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. E ela achou graça e benevolência mais do que todas as virgens. O rei colocou a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Quem olha para Esther agora diz: que lindo, coroa na cabeça e vestes reais. Quem olha para Esther diante do rei, está olhando uma coroa brilhando e está dizendo: foi sorte. Mas não sabe do processo que ela teve que atravessar para que ela pudesse chegar no propósito que Deus queria. E quando eu olho para a história de Esther, eu repito, eu olho para alguém que tinha tudo para dizer que não ia chegar a lugar algum. Quando eu olho para a história de Esther, como eu disse, uma moça marcada pelas perdas, uma moça marcada pelas faltas, mas as perdas, as faltas não foram empecilho para que ela fosse conduzida para o propósito que Deus queria. O rei amou a Esther. E quando eu li esse versículo, capítulo 2, versículo 17, capítulo 2, versículo 17 de Esther,
que diz: e o rei amou a Esther. Eu comecei a me lembrar exatamente do que eu estou aplicando desde o princípio, de uma moça, como eu, que não tinha pai. E quantas vezes na minha infância eu via situações, eu olhava e eu via situações que aquilo me levava muitas vezes, ainda como criança, ficar num cantinho amargurada, num cantinho oprimida, porque fulana chegou na escola com o papai, a Fabiola não. Porque fulana tem o nome do papai no registro, a Fabiola não. Eu confesso para você que quando Deus me deu essa mensagem, eu fiquei meio assim, meio que relutando, porque não é um assunto que eu costumo expor diante de ninguém, porque aqui não é momento de sensibilizar, de querer fazer alguém se sensibilizar. Aqui é algo para eu compartilhar, para Deus tratar você. E se Deus quer tratar você através da minha vida, eis-me aqui. Quantas vezes eu ouvia, e hoje eu entendo que não era coisa da minha cabeça, as situações diziam: você não vai chegar a lugar nenhum. Você não é amada, menina, você não tem pai. Glória a Jesus. Quantas vezes eu vou mergulhando no livro de Esther, eu vou percebendo que ela poderia ter se vitimado. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu vou fazer o que naquela seleção? Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu sou de uma família humilde, o que eu vou fazer naquela seleção? Aquilo é para gente grande. Mas Esther deixou ser conduzida, ser levada. E eu me lembro que quantas vezes Satanás tentou me oprimir por causa da minha história. Mas no ano de nós estamos em 2022, 2021, foi o ano em que eu escrevi o meu livro. E eu me lembro que eu compartilhei um pouquinho disso no livro e eu disse: quantas vezes Satanás falou para mim: você é um erro. Só que um dia, eu conheci um rei que me amou. Um dia, eu tive um encontro com um rei que me amou. Não foi Esther que amou o Assuero. A Bíblia não diz Esther se apaixonou por o Assuero. A Bíblia não diz Esther se envolveu com o Assuero, não. A Bíblia diz: e o rei amou. O rei te amou primeiro. Desde a tua infância, quantas vezes o inimigo tentava te oprimir e dizer que você não é amada, mas Deus me trouxe aqui para te lembrar: você é escolhida, amada, separada, ungida, e Ele está te conduzindo para colocar uma coroa na tua cabeça. Quem diria que aquela menina judia seria coroada rainha de Shiloniashi? Quem diria que você estaria hoje, numa noite de domingo, na presença de Deus? Quem diria? Foi o rei que te amou. Foi o rei que te alcançou. Você nunca foi o erro, você foi o acerto de Deus. Você nunca foi o erro, você foi o projeto que Deus criou para poder te conduzir para um propósito lindo. Escolhida. Aí quem olha e diz: coroa na cabeça, que lindo. Porque quem olha você hoje, quem sabe algumas hoje já estão numa posição talvez como eu. Deus restaurou o casamento, Deus restaurou a família, os filhos estão na presença de Deus. Alguém olha e diz: é sorte. Menina de sorte essa. Eu costumo dizer: eu não desprezo a história de ninguém. Se você está do lado de alguém e desde o momento que essa pessoa chegou, talvez ela te olhou meio estranho, não julgue. Porque você não sabe o dia, o momento que ela saiu de casa, o que ela deixou lá. E talvez alguém olha para algumas histórias e diz: sorte. Não, propósito de Deus. Na verdade, coroa na cabeça não é resultado de alguém de sorte. Coroa na cabeça é alguém que decidiu romper a dor, as marcas da rejeição do passado, e decidiu romper em direção a um propósito lindo. Ah, Daça, rompe hoje. Tu é morta, tu sobreviveu a tantos desertos. Não vai ser mais esse que vai te matar. Deserto não mata a Daça, deserto faz a Daça florescer.
deserto não te mata não, minha filha. Deixa Deus te conduzir para essa seleção, porque tem uma coroa te esperando. Agora, coisa linda a coroa na cabeça, mas nunca foi para se exibir. Nunca foi para mostrar um marido liberto e dizer simplesmente: hoje eu sou muito bem casada. É para ser inspiração e instrumento de livramento para a vida de muita gente. Vamos lá. Depois de ser coroada e de ser escolhida, a Bíblia diz que, passados, se eu não me engano, mais ou menos uns 5 anos, Amã se levanta. Qual é a intenção de Amã? Matar, destruir, acabar, não só com Mardoqueu, mas com todos os judeus. Edito, decreto espalhado, cartas espalhadas por toda a fortaleza de Suzã, dia marcado, dia 13 do mês de Adar, todos os judeus serão mortos. Essa é a carta do inimigo Amã. No dia tal, no mês tal, vai acontecer isso. Esse foi o decreto de Amã. Mas o que o inimigo não sabia é que Deus já tinha desde sempre uma peça fundamental, não mais fundamental, mas uma peça de Deus fundamental para que ele pudesse usar como instrumento de livramento. Essa moça estava um pouquinho descansada no palácio, até que alguém diz para Esther: Mardoqueu está vestido de pano de saco na porta do palácio. Manda veste para ele, porque às vezes a gente não entende o processo, a gente não entende o que está acontecendo. Manda veste para Mardoqueu. Esther não está entendendo que a tua casa, que a sua vida está em perigo e está descansando. Aí manda veste para Mardoqueu. Mardoqueu diz: não quero veste. Fala para ela, mostra para ela o decreto no dia tal, no mês tal. Amã decidiu que vai matar todos os judeus. Mas ainda há o que se fazer. O quê? Fala para Esther que ela entre na presença do rei e suplique pelo seu povo. Primeiro momento, diante de mais um... gente, alguém que já atravessou a marca da rejeição, alguém que já passou pelo processo de tratamento para poder exalar o bom perfume, mais essa. Agora o inimigo quer destruir toda a casa de Esther, todo o povo de Esther. Primeira sensação, como qualquer uma que foi tratada, que foi escolhida, que sobreviveu aos desertos. Primeira reação normal, medo. Esther diz: ninguém entra na presença do rei. Dá licença, tá? Estou em casa. Ninguém entra na presença do rei sem ser chamada. E se entrar sem ser chamado, a sentença é morte, a não ser que ele estenda o cetro. A Bíblia diz que Mardoqueu manda o recado de volta. Fala para ela que se você se calar nesse tempo, socorro e livramento Deus vai mandar. Mas você e a sua casa, ou seja, deixa eu falar nas minhas palavras o que Mardoqueu está dizendo para Esther. Olha, se você não for, socorro e livramento Deus vai mandar para cá. Agora, se você não se posicionar, você corre um grande risco de perecer. Sacudida Esther, lembrando que ela não é, ela está Esther, mas ela é Hadassah, ela é Murta, ela é alguém que sobreviveu aos desertos. Sacudida Esther, ela diz: tudo bem, vamos jejuar por 3 dias, jejuai por mim, e eu e as minhas moças também jejuaremos. O que é isso? Alguém que entendeu para que foi chamada. Alguém que entendeu para que está naquela posição. Porque Mardoqueu disse: quem sabe se não foi para esse tempo que você foi colocada como rainha. E aí o Espírito Santo fala conosco nessa noite: quem sabe se não foi para esse tempo que Deus te colocou nessa igreja? Quem sabe que não foi para esse tempo que Deus colocou do lado deste homem? Quem sabe se não foi para esse tempo que Deus te deu justamente esse filho, essa filha? Quem sabe se não foi para esse tempo que Deus te colocou nessa posição? Para que você possa ser instrumento de livramento não só para você mesma, mas para todo um povo. Eles jejuam. Aí você sabe, no 3º dia,
Depois de se vestir de pano de saco, porque presta atenção, tem momento de chorar, tem momento de jejuar, de clamar, de se vestir de pano de saco, de rolar na cinza, de borrar a maquiagem, de inchar os olhos debaixo do chuveiro, no travesseiro. Pode chorar, pode se derramar, pode se lançar na cinza e no pó, mas não esquece que no terceiro dia é roupa limpa, é banho tomado, é cabelo feito, glória a Deus, é mulher de pé posicionada, para quê? Para partir para a guerra, para se posicionar e clamar diante de um rei que pode resolver o problema. Passado o terceiro dia, Esther se levanta, se veste das vestes reais, a melhor roupa. Está tudo de cabeça para baixo, mas você e eu estamos aqui, ó, lindas, belas, guerreando na presença de Deus. É mais ou menos isso. Está tudo de cabeça para baixo em toda a Suzã, mas lá está Esther, vestida de vestes reais. E aqui a gente não fala só de beleza externa, não, de roupa, não. É semblante, é sorriso no rosto, é posição de quem acredita que Deus vai dar livramento. Passado o terceiro dia, ela vai, Esther, se apresenta diante do rei. E a Bíblia diz que quando ela se apresenta diante do rei, a Bíblia diz, e o rei estendeu o cetro e disse, o que é que tens e o que desejas e qual é a tua petição, porque até a metade do reino eu vou te dar. Pode pedir, Esther, porque o que você pedir eu vou fazer. Você sabe, ela prepara um banquete e convida a Amã. Vamos encerrar aqui? Ela tinha um banquete preparado. Só que o que eu acho interessante é que quando essa mulher decidiu se posicionar, entender quem era ela, de verdade, para que foi chamada, entender que, peraí, não foi em vão o trajeto da dor, da infância, da juventude, o trajeto da preparação, não foi em vão. Deus tinha um propósito. A Bíblia diz que ela vai entrar na presença do rei, ele estende o cetro, ela convida ele para um banquete. Ela convida ele e Amã para um banquete. Só que quando Amã vai para casa, tem uma Zeres na casa dele, para dar uma brilhante ideia. Só que não. A Bíblia diz que Zeres vai dizer para Mardoqueu, faz uma forca, entra na presença do rei e mande que enforque Mardoqueu. Só que o que eu acho interessante é que nessa mesma noite, enquanto Amã está preparando uma forca para alguém da casa de Esther, enquanto alguém da casa de Esther está correndo risco, enquanto Amã está preparando uma forca, Esther está posicionada, só que é nessa mesma noite, que enquanto o inimigo está preparando uma forca, capítulo 6 de Esther diz, e o rei perdeu o sono. O rei perdeu o sono. E por que o rei perdeu o sono? Porque alguém decidiu se posicionar antes. O rei perde o sono. Como? Enquanto o inimigo está fazendo uma forca. E aí você sabe, manda trazer o livro das crônicas. E a Bíblia diz que é agora que Amã vai entrar na presença do rei. E o rei vai perguntar o que se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Eu sei que isso dá pano para manga. Olha, Deus, não estou aqui para dizer que eu estou cheia de rolo, não é isso, não é essa a minha intenção. Mas eu sei que isso dá pano para manga, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Eu só sei que Amã teve que arrastar um cavalo, ou seja, quem estava tramando a morte, quem estava tramando a destruição, quem estava dizendo vou destruir, vou matar, teve que arrastar o cavalo e dizer, é assim que se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. É assim que se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Só porque Esther decidiu se posicionar, tem Mardoqueu sendo honrado na tua casa, tem Mardoqueu sendo levantado na tua casa. Tem alguém que acredita nessa palavra nessa noite? Fica de pé adorando a Deus. Fica de pé, não perde a ligação não. Assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Só porque você entendeu o propósito.
Deus vai honrar aqueles. Só porque você entendeu o propósito. Deus vai honrar aqueles que estão lá na tua casa. Só porque você decidiu, Esther, se vestir de vestes reais. Só porque ao terceiro dia, depois do terceiro dia é o quê? O quarto dia. Se passar o terceiro dia é o quê? Nós estamos em que dia do congresso? Então é noite de se apresentar na presença de Deus. Pode aplaudir a Jesus. Resultado de alguém que não quis se vitimar por causa das marcas. Vamos descobrir o meu tamanho agora. Jesus amado. Quero ficar mais perto para eu orar. Eu vou fazer o que o Espírito Santo ele falou no meu coração. E como eu disse, aqui não é trabalho para não é nenhum tipo de trabalho para mexer com a sua sensibilidade. É a palavra de Deus. E como é bom, às vezes a gente prega algumas coisas, entenda, que eu já vi isso por aí na internet, que já deu pano para manga, mas eu não quero polemizar nada, que não sou dessas. Às vezes Deus dá uma mensagem para a gente, que a gente que prega, ou às vezes a gente que não prega, ou pessoas que não pregam, mas que se deparam com a palavra, porque a palavra não é só para quem prega, você se depara com uma palavra que você fala, meu Deus, eu não estou encaixada nisso. Às vezes e é exatamente nesse momento que a palavra te confronta. Porque você não está encaixada nisso. Mas não é porque eu não estou encaixada nisso que eu não vou pregar sobre isso. Muito pelo contrário, eu preciso trabalhar e buscar para me encaixar naquilo ali. É isso que Deus quer de mim? É mais humilhação? É mais santidade? Vamos lá. Ainda que de repente eu não esteja enquadrado, ok? Existem momentos que alguém vai pregar alguma coisa que talvez não esteja vivendo plenamente. Deu para entender? Eu não estou falando de dois tipos de vida. Deu para entender, né? O povo aqui é inteligente. Só que nesse momento eu estou aplicando algo que eu vivi. Então eu fico muito mais à vontade, me sinto muito mais livre para fazer o que eu vou fazer agora. O que eu disse para você aqui é algo de verdade. Que quando eu li o livro de Esther e vi essa moça na sua infância com algumas faltas, eu me vi ali. Eu me vi de fato, é como um filme passando, eu na escola e me sentindo constrangida com as amigas. Qual é o nome do seu pai? Eu me vi constrangida muitas vezes. Só que nesse constrangimento, nessa falta, aleluia, nessa pendência, Satanás ele começa a trabalhar em você, em nós, para tentar nos abater. E quantas vezes eu passei por isso e acredito que essa mulher, Esther, que hoje a gente está se inspirando, não passou. Por isso eu quero falar com você nessa noite. Fabíola, eu tenho essa marca na minha vida. Como eu escrevi no meu livro, eu disse, você não é um erro. Você é o acerto de Deus. E eu repito isso porque muitas pessoas já ouviram isso, porque eu já ouvi. Eu já ouvi muitas vezes o inimigo dizendo, você é um erro. Porque é longa a história. Você é um erro. Mas eu conheci um rei que me amou. Eu conheci um Deus, eu conheci o amor de um pai, o Abba, o papai, aleluia. E digo para você sem nenhum constrangimento, até aqui, como diz uma amiga minha, mãe, eu não sei quantas vezes eu tive dificuldade de dizer para Deus, tu és o meu pai. Quantas vezes eu tive dificuldade de orar a Deus e chamá-lo de pai, mas eu entendi que Ele me amou. Antes de qualquer coisa, antes do meu próprio marido, da minha própria mãe que me criou, Deus me amou primeiro. Deus te amou primeiro. E eu quero, junto com a pastora Damiana, com os que estão aqui, orar por você, Fabíola, sem constrangimento. Essa marca está na minha vida. Eu quero vencer essa dor. É para você esse apelo aqui hoje.
sai do seu lugar e pode se dirigir aqui na frente, porque eu tenho certeza que tem moças, tem mulheres aqui que vão romper hoje nesse negócio. Você vai sair daqui entendendo que Deus te amou. Glória a Deus, isso. Sai do seu lugar, vem chorando, vem se derramando, mas vem. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica Pode vir. sobre o nosso espírito. Rejeição. Somos os teus Vai sair filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Meu Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era Senhor, eu era órfão, hoje sou filho. Sai do seu lugar, vem. Sem constrangimento, sem vergonha. Vem diante da presença dele. Meu Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Glória a Deus. Vem. Tem mais alguém? Eu quero orar, mas eu vou dizer para você o que tá. É pelo Espírito, tá? O que tá aí na tua mente? Eu não preciso me expor. Na verdade, aqui ninguém tá querendo te expor. Porque, sinceramente, eu nunca fiz esse tipo de ministração. Mas o Pai me impulsionou. Aí você entende que as suas feridas, de fato, um dia irão curar outras feridas. É sobre você entender e vencer. Talvez a marca de rejeição na sua vida, o que você tem carregado, não seja de um pai, seja de uma mãe. Mas a Bíblia diz: pode uma mãe se esquecer de um filho que cria, que não se compadeça do filho do seu ventre? Eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. E talvez a sua falta seja desse lado. Talvez a sua falta não seja de um pai, seja de uma mãe, eu não sei. Talvez a marca da sua rejeição seja de alguma outra pessoa, de um marido, eu não sei. Eu só sei que eu quero orar por você. E há um bálsamo para ser derramado sobre corações aqui. Então só mais esse tempinho, sai do teu lugar. Rompa hoje, porque à medida que nós fomos orando aqui, os corações vão ser tratados. Eu precisei entender que eu precisava perdoar o meu pai, independente do comportamento dele, independente das atitudes deles. Há um Deus que me ama e que ama também aquele que me feriu. Rompe hoje. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vem. Fabiola, por que eu preciso ir para o altar, Fabiola? Porque é um momento profético, que está ligado na terra e ligado no céu. Não é para exibir números aqui. Glória a Deus. Hoje sou filho. Ele me adotou. Ele me adotou. Meu pai me adotou. O teu amor me encontrou.
Aleluia. As pérolas, se quiserem, puderem acompanhar essa aqui. Eu vou orar aqui no microfone. Pode vir daqui as irmãs para impor as mãos sobre essas mulheres aqui. Fecha os seus olhos, você que está aí, estende a sua mão para cá. Tenha empatia nesse momento, clama por elas, como se fosse por você. Clama por elas que estão aqui, como se fosse pela tua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pai, nós rendemos graças a Ti nessa noite. Senhor, nós queremos Te louvar e bendizer, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o meu amado, Tu és o meu amigo, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu Deus, o meu libertador, o meu amigo, o meu Pai. Ah, Senhor Deus vivo, nós rendemos graças a Ti. Nós rendemos graças a Ti pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Nós rendemos graças a Ti, Senhor, nesta noite. Senhor Deus vivo, pelo Teu amor de Pai, pelo Teu cuidado, Senhor, com cada um de nós. Senhor, eu quero Te louvar, porque lá atrás a Tua mão nos guiou. Lá atrás a Tua mão nos acompanhou, Senhor. Ainda que os nossos olhos não tenham Te visto, assim como não conseguimos ver o Teu nome no livro de Esther, todavia nós conseguimos perceber a Tua mão conduzindo a história. Senhor, a Tua mão conduziu a nossa história até aqui e há de conduzir até o fim. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos cada mulher aqui nesta noite diante do Teu altar. Senhor, elas estão diante de Ti, Senhor, e o meu pedido é que, como um pai, quando se encontra com uma filha, coloca ela no colo, Senhor, o meu pedido é que nesta noite o Senhor pegue cada uma pelas mãos nessa hora, coloca no colo, acaricia o cabelo. Ah, Deus eterno, que o Teu bálsamo seja derramado aqui nessa noite, que a Tua porção de cura seja derramada aqui nessa noite. Senhor, corações ensanguentados serão sarados para a glória do Teu nome. Senhor, tira esse sentimento mau, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, dá condições, Senhor, de gerar o perdão nesses corações. Aqui tem Adassas, aqui tem Esther, Senhor, mulheres que têm atravessado o deserto, mas vão superá-los para a glória do Teu nome. Derrama a Tua graça, derrama a Tua unção, derrama o Teu poder, o Teu Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. E acalma, insista, se anima. São dias pra lutar, mas eu bem sei a matéria-prima que eu te tornei. Eu já sabia que existiam dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Caindo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. Um dia um vencedor sem suas guerras pra ganhar. Mas fique sabendo, e durante este dia contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo, e durante este dia você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Aleluia. Levanta a tua mão e adora o Senhor, porque Ele é o teu Pai, Ele está aqui para cuidar de você. Ele sabe de tudo, e até mesmo o que você precisava nesse momento. Oh, aleluia, esse é o Deus que nos guarda. Levanta com a tua vitória. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te tornei. Eu já sabia que existiam dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Só quem sabe que Ele cuida, diga: eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando.
contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esse dia você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Olha pra tua amiga da direita e da esquerda, diga pra ela, viu como ele cuida? Eu louvo a Deus por essa sensibilidade da Fabíola, de saber o que o Senhor quer fazer nesse momento. Olha pra ela de novo e diga isso, viu como ele cuida? Porque ele não deixou terminar sem você sentir o abraço do teu pai. Oh, você pode glorificar a Deus? Diga, ele não deixou terminar, amiga. Não, diga pra ela, amiga, ele não deixou terminar sem você sentir o colo daquele que te guarda, daquele que cuida de você, daquele que te abraça todo dia. Diga pra ela, ele te abraça todo dia e é fiel contigo também. Só quem acredita nisso, levanta a tua mão para adorar. Levanta a tua mão para adorar. Oh, levanta a tua mão e glorifica. Glorifica pela fidelidade de Deus. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Filha, filha amada minha. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que existiam dias que tudo isso ia pesar. Te dou uma notícia, quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Ele cuida, diga, eu tô cuidando, tô segurando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. Tem suas guerras pra ganhar, mas fique sabendo que durante esse dia você pode confiar. Mas fique sabendo que durante este dia contigo eu vou estar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és fiel, Jesus. Aleluia. Oh, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento. Agradecer a Deus por não ter permitido, repito, que a gente fechasse esse momento sem você receber essa ministração tão direta de Deus para o teu coração. Quero chamar meu marido aqui para orar junto. Isso, pela pastora Fabíola, pelo pastor Vaguinho também, sua casa, viu? Louvo a Deus pela sensibilidade do teu coração nessa tarde, viu? Por essa palavra. Tem mulher curada aqui? Tem mulher sarada aqui? Tem instrumento vivo na mão de Deus aqui? Glória a Deus. Deus conhece a tua história e sabe de tudo que você precisava ouvir. Agora, já que você foi tão ricamente abençoado, estenda a mão para lá agora. Estenda a mão para lá. Ô Senhor, gratidão. Gratidão, Senhor, por tanto que o Senhor tem derramado. E gratidão, porque o Senhor derrama tanto se utilizando de instrumentos para isso. Somos gratos ao Senhor pela casa da Fabíola, pela casa do Vaguinho. Que a boa mão do Senhor permaneça sobre a vida deles. Que essa sensibilidade nunca seja perdida. Ouvir o teu coração para fazer a mensagem do coração do Senhor chegar no coração das tuas filhas. Louvamos e bendizemos ao nome do Senhor por isso. Deus, então, Senhor, diante de tanto nós lhe pedimos, surpreenda eles também. Faz coisas tremendas na vida deles também. Derrama, meu Senhor. Foi que o próprio Jesus foi quem disse em João 12:26: e aquele que me servir, o Pai o honrará. Meu Pai, eu sei que o Senhor tem cuidado, eu sei que o Senhor tem guardado, mas o que te pedimos como igreja nessa noite é que o Senhor derrame sobre eles aquilo que é o inesperado. Faz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, casal. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos para mais um intervalo. Amém? Arrumar a igreja aí para receber. Pode abrir os portões. Isso, a partir desse momento a gente abre aí os portões para os membros. Então você pode mandar essa mensagem de texto para a tua família, viu? Para os teus amigos.
para virem agora, porque a igreja já está aberta para membros, tá? Virem cultuar ao Senhor. Às 20 horas em ponto, Isso a é. gente começa. Essa mensagem de texto que você quis dizer é SMS. Manda um SMS para o teu amigo. Acabou sua internet, né? Você filmou tudo. Manda lá no Instagram. Manda o MSM. Como é que é? Eu não lembro mais o nome daquilo. Acessa o seu Orkut, posta lá que pode vir para o culto.